Que a paz seja convosco, amém. Que sejam derramadas grandes bênçãos sobre você, que você seja muito abençoado, em nome de Jesus. Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, um tema um pouco polêmico, mas bem interessante, que é a pessoa de Maria. Hoje a gente vai entender biblicamente quem é Maria para o povo de Deus. Hoje a gente vai quebrar algumas discussões e conflitos entre católicos e evangélicos que não era nem para existir, porque é algo tão simples de se entender, que é só olhar para a Bíblia e perceber algumas coisas que é algo básico. Mas vamos lá. Quem é Maria, primeiramente? Maria é uma pessoa que ela foi agraciada por Deus com uma mulher que daria luz ao Filho de Deus. Isso não é pouco. Existiram mulheres antes, contemporâneas e depois de Maria, mas quem foi escolhida? Maria. Maria foi escolhida para dar a luz ao Filho de Deus. Então Maria ela tinha em seu caráter características que a dignificavam como uma pessoa que poderia educar, criar, construir a trajetória do Filho de Deus. Juntamente com José, Maria se tem um entendimento de que era uma pessoa extraordinária. Extraordinária, disso não temos dúvida. Maria é uma das pessoas que nós devemos admirar. Nós devemos olhar para Maria e dizer: eu quero ser igual a essa mulher. Eu quero ter as mesmas atitudes, as mesmas posturas que essa mulher teve. Porque essa mulher era cheia de Deus, essa mulher era cheia do Espírito Santo, essa mulher foi abençoada com a presença do Salvador dentro do seu ventre, dentro do seu útero. Então, ela deve sim ser admirada. O grande erro está na questão da idolatria. Quando nós colocamos ela num pedestal, colocamos ela muitas das vezes em posição que ela não poderia ocupar, e isso gera alguns equívocos que acaba gerando essas discussões que nós temos visto entre evangélicos e católicos. A grande questão que nós confrontamos, nós que somos evangélicos, muitas das vezes é a questão da idolatria. Nós entendemos que Maria ela não poderia ter o papel de intercessão como é dado a ela. Ela não poderia ter o papel de estar ao lado de Jesus, porque isso também, biblicamente falando, não condiz com a verdade, porque quando nós morremos, nós aguardamos a vinda do Senhor Jesus para o grande dia do julgamento. Então Maria ela não foi especial a esse ponto. Ela foi especial em outros pontos, mas nesse ponto ela não foi especial. Só existiram duas pessoas que não passaram pela morte, que foi Elias e Enoque. Então, todas as pessoas, tirando esses dois, passaram pela morte. E a morte, o que acontece? Você espera o grande dia do Senhor. É o que está na Bíblia, é o que é dito. Então Maria não teria o poder de intercessão. Maria não teria como chegar do ladinho de Jesus: oh, Jesus, abençoa aquela pessoa bem ali. Não, porque esse papel também é de Cristo. Cristo é o único intercessor. Cristo é o intercessor máximo. Cristo é que deve concentrar tudo isso. Por quê? Porque ele tem todo o poder. Cristo disse o seguinte: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ou seja, ele tem todo o poder e não precisa da ajuda de ninguém para executar bênçãos na minha vida e na sua. Não precisa de ninguém. Então, a questão de Maria encontra problema quando se encaixa nesse aspecto de que Maria é intercessora, de que Maria ela está do lado de Deus, de que Maria... Esse é um grande problema que não encontra respaldo bíblico. Você pode pesquisar, você pode estudar nos 4 evangelhos, você pode pesquisar no Novo Testamento, você não vai encontrar. O que você pode verificar a respeito de Maria é justamente a questão de você admirá-la por aquilo que ela representou, por aquilo que ela é, querer imitar as suas atitudes. Até nisso é um pouco complicado, porque Jesus diz que sede meus imitadores, ou seja, nós devemos imitar a Jesus. Mas Maria teve coisas tão boas que a gente pode copiar. Maria teve um caráter tão profundo, um caráter tão gostoso, um caráter tão grande, que nós poderíamos sim copiar o caráter de Maria. Ela deve ser admirada, mas jamais idolatrada. É o grande ponto fundamental de toda essa discussão.
A partir do momento que você passa a idolatrá-la, você começa a quebrar alguns princípios bíblicos. E nós cremos que a Bíblia, ela é a base, a coluna de tudo dentro do universo divino para o homem. Sem Bíblia, a gente comete muitos erros e muitos enganos. Mas é compreensível porque os católicos que adoram, que idolatram, que veneram a pessoa de Maria, eles têm a sua fé fundamentada na tradição. Ou seja, eles são tradicionalistas, eles têm aquela questão do passado vindo se copiando, e o complicado disso acontecer é que no passado o Império Romano, na pessoa de Constantino, implementou dentro da igreja doutrinas que não tinham nada a ver com aquilo que os apóstolos pregavam. E isso gerou um problema tão grande que se perpetuou até o dia de hoje, até exatamente nesse dia de hoje, em maio de 2019. Está nos gerando problemas. Por isso, nós fugimos da tradição para tentar verificar o que está dentro da palavra de Deus, crendo que o Senhor é poderoso, soberano e que tem controle sobre a sua palavra. Porque muitas pessoas dizem o seguinte, que a palavra de Deus ela foi feita por homens. Sim, ela foi feita por homens, mas homens inspirados por Deus. Que se o maior manual de conduta humana, de Deus para o homem, de conduta humana, se esse maior manual foge do controle de Deus, Deus não seria absoluto. E nós não cremos nisso, nós cremos que Deus é absoluto, que Ele tem controle sobre tudo, sobre todos. Por isso Ele nos entrega a sua palavra, inspira homens a escrever a sua palavra e nos ensina, nos dá a direção de como nós devemos andar segundo a sua vontade. Então, a pessoa de Maria, ela deve sim ser muito admirada, deve ser copiada suas atitudes, suas posturas, seus comportamentos, mas de maneira nenhuma ela pode ser adorada, pode ser venerada, porque isso não compete a ela. Toda adoração ela deve ser levada ao Senhor. O Senhor é que é digno de toda adoração. O fato de você encaminhar a adoração, seja quem for, seja qualquer santo, já quebra princípios bíblicos, porque toda adoração pertence a Deus. E o negócio é tão sério que Deus cria tipos de seres só para adorá-lo. Deus cria serafins. Se você reparar no livro de Isaías, os serafins eles estão ali em cima do trono de Deus, mas eles cobrem os seus pés para que se entenda que nada está acima do trono de Deus. Eles cobrem os seus pés, cobrem os seus rostos e voam com as asas que sobram, mas em todo o tempo eles estão adorando, estão glorificando o nome do Senhor. Eles foram criados apenas para isso. Então a adoração para Deus é algo muito sério, e que Deus ele não vai negociar isso com nada e com ninguém. Ele não vai deixar com que você entregue isso a ninguém, porque você foi criado para adorá-lo. Mas algumas coisas acontecem nesse meio do caminho, nesse meio dos milênios, que a adoração ela acaba desviando. E ela não fica somente para Deus. Você começa a adorar outras coisas. E chega até, por exemplo, a pessoas que foram grandes homens de Deus, como alguns profetas, como a própria pessoa de Maria, como o próprio José, alguns apóstolos, e você acaba por adorá-lo, por venerá-lo. E isso não encontra respaldo bíblico. Por isso a questão de Maria é tão complicada. É um tema muito sensível. Eu não estou aqui querendo ofender a fé de ninguém. Eu só quero trazer a visão bíblica a respeito de tudo isso. Maria foi tão dependente do sacrifício de Cristo quanto nós. Maria está aguardando a vinda do Senhor como nós. Maria, ela foi para o leito da morte como nós um dia iremos e como muitos já foram. Como eu disse, apenas 2 escaparam da morte, que foi Enoque e Elias. Todos os outros depois disso estão aguardando o dia do Senhor, o dia em que Ele virá. Nós cremos na salvação de Maria? Cremos. Pela postura de Maria, aquela mulher ali é uma mulher maravilhosa. Mas nós acreditamos que Maria ainda está aguardando o dia da vinda do Senhor. Então, que nós possamos refletir. Se você tem dúvida sobre aquilo que eu estou dizendo, pode botar nos comentários. Ou você também pode ir até a palavra de Deus, começar a estudá-la. A palavra de Deus ela é libertadora. A palavra de Deus ela é reveladora.
ela vai te ensinar tantas coisas legais, tantas coisas boas. Ela vai te ensinar o caminho da bênção, ela vai te ensinar o caminho para se encontrar com Deus verdadeiramente. Ela vai te ensinar que existe alguns fundamentos, alguns princípios que Deus não quebra. Tenha intimidade com a palavra de Deus. Não estou aqui querendo confrontar a sua fé de jeito nenhum. Muito pelo contrário, respeito você demais. Você para mim é um irmão. Você católico, você que tem a afeição pela religião católica, entenda que eu tenho você como irmão. Mas eu preciso ensinar, eu preciso mostrar o que Deus me mostrou, o que Deus me ensinou, o que eu aprendi ao longo da minha trajetória de fé. Então eu te peço que tenha esse compromisso com você mesmo, de buscar o teu crescimento espiritual através da palavra de Deus. E esse tema pode ter mexido um pouco com você, eu lhe peço perdão, mas era o que Deus colocou no meu coração e eu precisava falar disso no dia de hoje. Então eu queria deixar uma mensagem a todos que tenham mais intimidade com a palavra de Deus, que vocês possam conhecer um pouco mais sobre a palavra de Deus, que é uma palavra que é libertadora, que ela é maravilhosa, abençoadora, e lá você vai conhecer um pouco mais sobre quem é Deus. Então, uma boa noite para vocês, que aqui para mim é noite. Desculpa aí que eu tô um pouquinho suadinho aqui, porque aqui na minha cidade é quente pra caramba, mas é uma cidade abençoada, graças a Deus. E queria só desejar que Deus possa abençoar vocês abundantemente. Então, fiquem com Deus e que a paz seja convosco. Amém?